Segunda-feira da oitava da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa semana tão importante e especial para nós, a oitava da Páscoa, que significa o prolongamento do dia da Páscoa durante 8 dias. Nós vamos encerrar esta oitava no próximo domingo, o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da Misericórdia. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a eles: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesta oitava, nesses dias da ressurreição do Senhor, como se fosse o grande domingo da Páscoa, nós vamos ouvindo esses relatos da ressurreição conforme a ótica dos 4 evangelistas. Meus caros, hoje nós temos aqui que as mulheres vão visitar o túmulo e percebem que o corpo de Jesus não está lá. Então, vejam que ao mesmo tempo que elas sentem medo, elas sentem alegria. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Meus irmãos, o encontro com o Senhor, que morreu e ressuscitou, causa esta confusão em nós. Quantos de nós, certamente, esse período quaresmal, não resolveu mudar algo concreto na vida, mas às vezes fica com medo, porque será que eu vou conseguir viver o que eu me propus? Será que os frutos da quaresma, as penitências que eu vivi, será que elas de fato vão perdurar no tempo? Meu irmão, não se preocupe com isso. Claro, se preocupe na medida em que você tem que se policiar, você tem que se vigiar, mas sinta a alegria porque você foi tocado pela ressurreição e por isso você quer mudar aquela atitude, aquele gesto, aquele olhar, aquele pensamento. Por isso você quer rezar um pouco mais conforme as suas condições. Então não deixe que o medo paralise você diante da notícia da ressurreição, mas permita que a alegria do encontro com o Senhor ressuscitado, ela preencha o teu coração da certeza de que este é o caminho. Então, meus irmãos, Jesus vai ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Por que alegrai-vos? Porque ele está ressuscitado. Meu irmão, não existe maior alegria do que a ressurreição do Senhor. E vai dizer São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Queridos, ainda nós continuamos vivendo as nossas cruzes. A quaresma acabou, a sexta-feira da paixão passou, mas isso não significa que nós não estamos vivendo a nossa quaresma, nós não estamos vivendo a nossa sexta-feira da paixão. Algumas pessoas hoje nessa semana estarão vivendo momentos de crucifixão, mas o convite da ressurreição é esse: eu ressuscitei, diz Jesus. Eu passei por tudo isso, diz o Senhor. Passei por coisas piores do que você está passando, mas eu ressuscitei. Se eu venci o mundo, coragem, vocês também vão vencer o mundo. E o venceremos na presença do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante desta notícia, os guardas do túmulo vão aos sumos sacerdotes e contam que o corpo de Jesus não está lá. E eis que nasce, então, uma grande mentira. Os anciãos com os sumos sacerdotes juntam uma grande quantia de dinheiro e dá aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Meus irmãos, minhas irmãs,
Veja que estes homens querem apagar a notícia da ressurreição por dinheiro, para que as pessoas não acreditem que Jesus Cristo ressuscitou. E diz o final do Evangelho: e assim o boato espalhou-se entre os judeus, ou seja, de que os discípulos roubaram o corpo, mas lembre-se, a notícia foi espalhada porque os sumos sacerdotes e os anciãos deram dinheiro para os soldados. Então, a notícia se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. E meu irmão, minha irmã, até o dia de hoje, os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Vejam que uma mentira da parte daqueles homens fizeram com todo um grupo de pessoas do judaísmo. Eles não acreditam em Jesus Cristo por conta dessa mentira. Claro, tantos outros elementos, que eu não vou entrar aqui em questões teológicas do judaísmo, que eu também não sou nem especialista nisso. Mas veja que uma mentira atrapalhou muitos daqueles judeus a acreditarem em Jesus e continua atrapalhando até hoje. E para nós, também quantas mentiras às vezes atrapalham as pessoas de estarem com o Senhor. Veja, mentiras com relação à igreja, mentiras com relação à pessoa do padre, seja o padre que você conhecer, mentiras com relação ao dinheiro da igreja. As pessoas dão dinheiro para a igreja lá, a igreja faz e não faz isso, ou fica fazendo aquilo, ou fica gastando dinheiro à toa com aquilo, inventando mentiras de tal forma que outras pessoas mais fracas na fé vão deixar de participar. Mas o padre não deixou isso, o padre não deixou aquilo. Inventam mentiras até atrás por motivos, razões plausíveis, mas por detrás tantas mentiras que outras pessoas dizem: para que eu vou à igreja? Mas porque aquele casal da igreja que fica lá na pastoral tal, eles estão, ouvi dizer que eles estão assim. Aí um outro casal mais fraco: para que eu vou casar na igreja para viver daquele jeito? Prefiro viver assim. Ou seja, mentiras. Depois que casa, aí todo mundo separa depois que casa. Mentiras que atrapalham as pessoas de estarem mais próximas de Jesus. Vou deixar o meu filho crescer e depois ele escolhe a religião dele, porque isso é o melhor. Mentira. Entende, meus irmãos? E, enfim, poderia dizer: não, a Bíblia não foi inspirada por Deus, não. Mentira. Entende? Então, tantas mentiras que às vezes as pessoas inventam que atrapalham outras pessoas de se aproximarem, de conhecerem Jesus e experimentar de sua ressurreição. Portanto, peçamos ao Senhor que venha até nós, ressuscite a nossa fé, tire o medo dos nossos corações, nos preencha de sua santa alegria, que nós consigamos ser verdadeiros com a nossa vida e sempre quando formos falar algo com relação à igreja, as pessoas da igreja, não só as pessoas da igreja, mas com todas as outras pessoas, sejamos verdadeiros com caridade, para que nós não sejamos empecilho e impeçamos as outras pessoas de se aproximarem da fé. Amém. Meus queridos, é oitava da Páscoa, a alegria continua, mesmo que nós não temos as missas diárias nas nossas paróquias, talvez, esta semana, mas viva esta alegria, se aproxime da palavra, se você puder, reze um terço nestes dias. Na sua paróquia, se tem missa, procure as missas da sua paróquia para você viver esta oitava na alegria da ressurreição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, escrever algum comentário aqui e mandar este vídeo para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.